Você percebeu, o Dani deve ter ficado desesperado lá na mesa, assim, procurando os botões. Você percebeu a necessidade de um som naquilo que você faz, que você ouve? Como que é desagradável, né? Não poder ouvir. Gerson Araújo está aqui com a gente para conversar sobre som. Hoje que é dia 17 de setembro, 1900, olha só, cara, 2015. O Carlos Bragantino não está aqui com a gente hoje. Teve que fazer uma viagem. Mas a gente está com o Papo na Rede aqui hoje, então conversar um pouquinho com o Gerson. O Gerson é um amigo, a gente se conheceu no meados da década de 80 na Igreja Batista da Liberdade. Eu era seminarista lá, creiam nisso. E o Gerson hoje ele tem um ministério voltado para capacitação ministerial em várias áreas, mas uma área que o Gerson tem se dedicado tem a ver com som. Por isso que eu fiz essa brincadeira aqui, porque quando falta som você não consegue ouvir. Gerson, boa tarde. Obrigado por você estar aqui. Boa tarde, é um prazer. Vindo de Atibaia participar desse Papo na Rede. Um assunto assim que eu diria que é muito prático para o contexto congregacional, cultico das igrejas. Né? Certamente prático e ultimamente precisa ganhar uma boa dose de... Prático e às vezes problemático. Problemático, é. Eu lembro uma vez, eu fazia teologia na década de 80, na Faculdade Teológica Batista, aqui em Perdizes. O diretor da faculdade era o Dr. Werner Kachel. E na faculdade, naquela época, havia um culto que acontecia toda semana, com os estudantes, seminaristas, os professores e tudo mais. E teve uma vez num culto, Gerson, um desses cultos que o pessoal que estava dirigindo a música, conduzindo os instrumentos e tal, eles haviam colocado os instrumentos assim num som muito alto. Né? E terminado o período, tal, antes do Dr. Werner convidar quem ia aquela noite fazer a pregação, ele fez uma pequena observação, que ele achou que estava muito alto e tal, né? Na próxima semana o pessoal podia manter um pouquinho mais baixo. E ele disse que depois o pessoal lá da música foi falar com ele assim: pô, Dr. Werner, mas lá no Antigo Testamento o povo tocava as trombetas, os tamborins e tinha festa tal. E ele, com aquela fala calma e irônica às vezes dele, falou assim: pois é, irmão, só que naquela época não tinha teto. E eu acho que foi muito interessante o que ele quis dizer, Gerson, tipo assim, era um ambiente ao ar livre. Fazer som num ambiente ao ar livre, eu imagino que tem uma outra característica que a gente não tem hoje. A gente estava falando agora há pouco que a grande maioria das igrejas que se reúnem em algum espaço, seja ele uma arquitetura mais formal, mais cara daquilo que a gente chama de prédio de igreja, ou um salão alugado, uma casa, são ambientes que não são muito amigáveis para a questão do som, de quem está falando, de quem está tocando. Né? Então, quando a gente está falando de som, porque assim, a gente está considerando ambientes em que quem vai falar necessita de um recurso técnico, que é um microfone, um amplificador, uma caixa de som, cabos, enfim, para ele se fazer entender. Né? Quem vai cantar, quem vai, enfim. Como que você que está muito envolvido nisso, Jéssica, como que a gente falou assim, de uma área problemática, quais são antes da gente falar talvez de algumas propostas para melhorar isso, quais são problemas assim que você vê com frequência, como você já disse, o som às vezes ele pode dar um ambiente que é legal, que ajuda, e às vezes ele pode causar algo que é desfavorável à proposta daquele grupo que está se reunido ali numa celebração comunitária. Bom, é legal estar aqui com vocês. Espero que o pessoal de casa aí tenha uma paciência, que eu acho que é um tema um pouco diferente do que o Papo na Rede trabalha, mas espero que seja mais educativo, mais relevante possível. Algum tempo atrás, igreja não precisava de som, para dizer a verdade. Era o coral, a igreja não era tão grande, pastor, às vezes no máximo um microfone para o pastor, um piano acústico, então 2 microfones resolvia. Mas historicamente a igreja caminhou por
trilhou, né, uma estrada em que isso mudou, né? Então a igreja, a sala é maior, há mais pessoas na sala, há mais ruído de fundo, então a voz sozinha às vezes já não dá mais. Apesar de que se hoje a sua igreja for pequena, tiver essa condição de não ter som, eu incentivo, para dizer a verdade. Eu incentivo. Não precisa de microfone, então não use. Mas em linhas gerais precisa. E a produção da igreja mudou também, né? Então você tem o coro, tem a banda, às vezes tem encenação, você tem grupos de dança, você tem um monte de coisas. Não é mais só o coral e o pastor pregando. Certo. Né? Dependendo da igreja que você for. E aí não tem mais jeito. Né? Você precisa realmente ter um equipamento auxiliar para que você não acabe com sua voz. Então isso é quase que inevitável. Mas vem junto, né, um estigma, né, de que é obrigatório o som. Né? Então você vê às vezes foto de vem pregador tal aqui na igreja, aí tem a foto dele segurando o microfone. Para que o microfone, né? Mas aqui o microfone faz parte do contexto da igreja hoje. Né? Mas a igreja evoluiu nesse aspecto, mas o serviço de apoio de sonorização evoluiu nos equipamentos. Acho que a igreja hoje tem acesso a equipamentos melhores, mais eficientes, mais baratos, mas ao voluntariado, o corpo humano ali da coisa não acompanhou essa evolução. Né? Saber exatamente em que botão mexer e aonde posicionar ele. Isso você está querendo dizer em português claro. Em português claro, hoje a igreja tem equipamento e não tem gente que saiba operar direito. Você tem voluntário que liga o power, voluntário que liga o canal do pastor, mais um voluntário que não sabe ajustes finos, que não entende por que o vizinho está brigando com ele, não entende porque o músico no palco não está se ouvindo, às vezes é uma questão de acústica, nem vai depender do equipamento dele, e pouco vai servir. E a igreja começa com soluções malucas, né? Não, é isso que resolve, é aquilo que resolve, e atualmente, em linhas gerais, na minha opinião, a igreja sofre muito. Algo que era para ajudar, algo que era para ser mais favorável, na maioria dos casos é o contrário. A gente poderia até dizer, Gero, assim, algo que era para passar de forma imperceptível acabou sendo sempre. Começa a ser observado, quer dizer, ou está muito alto. Você falou de um negócio aí, enquanto a gente estava conversando um pouco antes, por exemplo, de gente que tem problemas de saúde, né? Você deu alguns exemplos que eu nunca pensei nisso, quer dizer, a maneira como se ajusta ou como que se coloca a sonorização de determinadas reuniões, a pessoa pode ter alteração de pressão, irritabilidade, de humor e tudo mais. Quer dizer, na realidade não é só o sermão do pastor que é chato, às vezes é o som que não está ajudando. Exatamente. Às vezes os dois. Certo. Às vezes é os dois. Não, é brincadeira. Mas um bom técnico de som ajuda, né? Ajudaria. Não, ajudaria, é verdade. Existe legislação que já desenhou esses parâmetros. Qual é o volume ideal? Em termos de decibéis. Em termos de nível de pressão sonora. Tá. Que isso é medido, existe equipamento, um aparelho, um SPL meter, que mede a energia sonora no ambiente onde você está. Isso tem legislação e as igrejas não seguem, mal tem esse SPL meter. Eu diria que elas mal sabem. Sabem da existência desse equipamento, né? Então existe uma carência muito grande, né, muito grande nessa área da parte técnica, desse desconhecimento, e quem sofre é a igreja. É o pastor na hora da pregação que fica irritado, não consegue pregar, ou prega com uma irritação de fundo, o som dele está inadequado, às vezes é o público que ouve abaixo ou acima. Por que abaixo ou acima? Existe um ponto? Existe um ponto. Ouve e não consegue entender. Ouve e não entende. Essas coisas todas são bem naturais, infelizmente, são bem naturais da nossa igreja. E tem a ver com conhecimento.
Uhum. né? Tem a ver com conhecimento. Aquele negócio, a igreja cresceu num lado da produção, na produção do tal culto, quando ela se reúne, Sim. ela produz um evento, né? Esse evento está complexo hoje em dia, Uhum. mas ela não tem estrutura humana, eu diria humana. De equipamentos, alguns anos atrás não tinha também, mas hoje é capaz de, já é mais fácil ter. Sim. Mas a gente, né, ainda peca bastante com isso. Uhum. Agora você falou de passar mal, né? De o que pode acontecer. O som, a partir de um certo ponto, pode causar lesão auditiva, Uhum. que pode ser permanente ou não, né? Então, na sua Sim. igreja, dependendo se você está indo para o louvor, para um culto de adoração, e está indo também para o ministério de deficientes auditivos. Vai aumentar o público lá das Libras. Isso, exatamente. Lá das Libras, não, do Libras, né? É. Lá da Libra, que é a linguagem de sinais. A gente brinca com isso, ninguém acredita, ninguém dá bola, todo mundo acha que eu sou maluco por causa que eu falo isso, mas é uma realidade. Daqui a alguns anos, a gente, se pudesse fazer um estudo com essas pessoas, certamente a gente iria identificar questões de saúde vinculadas, porque, né, ia na igreja e estava numa situação inadequada. Uma vez eu estava conversando com o David Distler, que Conheço. é parceiro do Daniel em alguns trabalhos, e ele falou uma coisa interessante. Por exemplo, quando Jesus ele prega para uma multidão de 5.000 pessoas ao ar livre, eu fiquei pensando assim, rapaz, tecnicamente é um negócio complicado, né? Uma pessoa falar para 5.000 pessoas ao ar livre e a pessoa que está lá no canto, lá no fundo, ouvir. E ele falou um negócio que me fez pensar, que ele acha que tem a ver com a qualidade auditiva das pessoas de antigamente. Que nós, no século XX, ele falou isso aí no século passado, 1990 e pouco, eu lembro disso até hoje, que ele falou assim, que ele acha que a nossa qualidade, a nossa de percepção auditiva, ela já está prejudicada. Quer dizer, os povos antigos, por conta da quantidade de som e de barulho que a gente tem hoje, talvez as pessoas, muito antigamente, elas tinham a audição mais apurada, né? E aí você está falando uma coisa que é muito interessante, é isso, o camarada vai para um chamado ambiente de celebração comunitária, de adoração, de cânticos, de ministração da palavra, e ao mesmo tempo que pode ser um ambiente que vai fazer bem a ele na sua caminhada como discípulo de Jesus, ele está fazendo mal, aquele ambiente está fazendo mal a ele nesse aspecto da saúde dele. Você falou que você pode ter a questão auditiva, mas também pode ter a questão outros aspectos da saúde, né? Você pode saber. É que assim, a gente fala isso, parece brincadeira, né? Parece um papo sem sentido, mas o som produz efeitos fisiológicos. Sim. Né? Até um certo ponto isso é saudável, mas chega de um ponto para frente, não é mais saudável. Uhum. E na igreja a gente está para lá desse limite, né? Então a igreja tem se tornado, infelizmente, no ato da pregação da palavra, na ministração do louvor, um ambiente insalubre. Uhum. Né? Você tem ali um público eclético na igreja, você tem adultos, você tem idosos, você tem crianças, você tem bebês. O bebê não está lá com as crianças no departamento infantil, no ministério infantil? Muitas vezes não. Às vezes não, muitos estão com a mãe, por algum motivo ou outro estão ali naquele salão. Uhum. E naquele momento, aquele louvor, aquela construção musical sonora, né? É muito insalubre. Faz muito mal para para a pessoa. todos, especialmente para uma criança. Para uma criança, ela fica agitada, tem taquicardia. Na hora de chegar em casa, não consegue dormir. E não precisava ser assim. Uhum. Né? Não precisava ser assim. Isso é um exagero. Isso é alguém que toma uma decisão lá na mesa de som, por exemplo. Às vezes nem sempre é só na mesa de som. Os músicos estão envolvidos nisso. E criou para a igreja de forma inocente, eu diria até de forma inocente, esse ambiente hostil dentro da igreja. Uhum. Né? Dá para resolver? Até dá. A gente tem algumas saídas, até tem algumas saídas. Primeiro é conhecimento, saber desses parâmetros. Uhum. Né? Se qualquer equipamento que você compra vem escrito, olha, 90 dB por 8 horas, 95 por 4 horas, e assim vai na escalinha. Então você sabe que na igreja você
não convém passar de 100 dBs, 90 dBs. Ah, mas é baixo, eu gosto do som tremendo. Tudo bem, muita igreja gosta do som tremendo. Lá na praia, né? Como você costuma dizer. Você já disse. Na praia, você quer ir na praia. Não, mas na igreja a banda toca o estilo, a estética chama esse tipo de som. Aí a gente entra naquela coisa, som bom é a mesma coisa que som alto? Então, às vezes tem essa confusão, né, Gerson? Tem gente que acha assim que a qualidade do som tem a ver com o volume do som e não com o equilíbrio dele e o ajuste que se faz. O volume, ontem nós estava pensando numa ilustração, o volume alto tem seu lugar, Você está no estádio, na quadra de vôlei, final do campeonato, sabe, último ponto, o cara crava no chão, a torcida toda grita com toda a força, os jogadores pulam e gritam e não tem nenhum problema ali. Ali tem mais de 100 dBs, né? Ninguém saiu irritado, né? Agora, você está na sua casa, silêncio da madrugada, e vem um mosquitinho cantar no seu ouvido, que não existe nenhum SPL meter capaz de medir esse volume tão pequeno, e aquilo incomoda, e você não dorme, até você acende a luz e vai catar esse mosquito. Né? Na igreja tem um paralelo com isso, o volume mais alto tem seu lugar, mas há limites. E a gente ainda não conhece os limites. Né? E fácil, os equipamentos de hoje são capazes de extrapolar esses limites. E a gente se acostuma. Existe um negócio chamado acomodação psicoacústica. Que se você está num ambiente com determinado nível de ruído, você se acostuma rapidamente. Se o ruído sobe, você se acostuma rapidamente e não sente problema. Sei. E você vai indo, vai subindo, você chega em patamares altos. Mas eu me acostumo, demais. mas isso ao mesmo tempo vai causando modificações fisiológicas em mim. E emocionais também. Certo. Vai causando, sim, vai causando. Só que a gente não sente que é problema aquilo. Né? Por isso, na igreja é fácil ter som alto. O músico liga, vai afinar a guitarra, já toca um estrondo ali. O nível de acomodação psicoacústica, todo mundo já subiu. Aí vai precisar ser dali pra frente. Né? Eu estava falando com você que isso é uma impressão que eu tenho. E aí é muita observação. Não dá para dar assim, um dado técnico, nem estudo sobre isso. Mas eu tenho um pouco a impressão, Gerson, que às vezes a gente também percebe ambientes em que o som ele tem um volume mais alto do que é o necessário para aquele contexto, por conta de uma espiritualidade distorcida, de achar assim, essa coisa aqui tem um som bacana, e tem poder, e tem força, Deus está aqui, e a gente põe os botões lá em cima e cria esse ambiente de que a gente acha que quanto mais barulho... Tem isso também. Isso às vezes pode acontecer. Pode e acontece. É algo, não sei nem explicar, a gente não pensa, mas acontece. Mas acontece e você é induzido, sem nem pensar, de repente você está favorecendo que o ambiente seja muito ruidoso, tem um nível de pressão sonora muito alto. E aí você fica satisfeito do ponto de vista emocional, espiritual, entre aspas, até acha que Deus está lá por causa que as tá pessoas tudo saem tremendo. abaladas. Isso, saem abaladas. Né? Mas eu diria que talvez não seja essa a maior ocorrência. Sim. Talvez, eu acredito não, já estive em igrejas assim, mas graças a Deus isso aí não é a que é uma maioria. questão de orientação mesmo. Acho que sim. Agora, o trabalho que você faz me ajuda, ACMO. Ambiente de capacitação ministerial online. acmo.com.br. A gente tem um portal. Isso, você oferece uma série de cursos, mas vários que você faz, eu vi alguns, tem a ver com essa questão. Então, assim, as pessoas podem te procurar através do site para receberem uma capacitação que ajude elas a fazerem um trabalho na área de som da igreja, que o som seja bacana. Então, assim, eu diria assim, a primeira coisa, eu acho que a pessoa tem uma iniciativa, aí sou eu que estou falando, de procurar saber, orientação de como que eu posso, tem uma mesa, tem um som, me colocar aqui, quero ajudar na minha comunidade nessa área. O que eu posso fazer? Mas assim, em regras gerais, Gerson, quais são algumas dicas que você poderia adiantar? Assim, como que uma pessoa que trabalha com som,
ela faz isso de boa vontade, ela tem uma boa intenção de servir a sua comunidade no momento em que ela está reunida. Para aquele recurso técnico, que é o equipamento, os microfones, os alto-falantes, sirvam para o bem, ajudem a comunidade. Bom, dicas rápidas. Primeiro, eu acho que você precisa se interar com o seu pastor, com a liderança da sua igreja, ver qual é a visão da igreja para o ministério. Às vezes o pastor tem uma orientação e não sabe se expressar, e de algum jeito você precisa descobrir o que ele quer. Certo. Né? Às vezes é importante para ele não ter problema com a vizinhança. Às vezes não é isso. Às vezes ele quer que o som da pregação não tenha nenhuma interferência. Né? Não tenha problema algum, nada, limpo do começo ao fim. Isso é central na vida dele. Então acho que a gente precisa interagir com o pastor, com a liderança. Depois interagir com o Ministério de Música, de banda, de coro, seja lá o que for. Eles não vivem sozinhos e eles estão ávidos para que alguém os ajude de forma correta. Para a gente entender a necessidade e buscar capacitação. Buscar capacitação técnica, que aí é igual no mundo secular, chamado fora da igreja e no mundo dentro da igreja, mas que é o que eu procuro passar, entender a questão sacerdotal, ministerial da sua atividade ali. Né, que vai além de botões, a gente lida com pessoas. Sim, e a dinâmica do que é aquela reunião, né? A dinâmica de um culto coletivo. Isso. O que é essa reunião? Às vezes o pastor, vamos ser bem sério, bem claro, né? O pastor quer que a banda arrebente, porque ele quer chamar os jovens e que eles querem que os jovens não sintam diferença nenhuma do show que ele vai fora. Aliás, a gente tem época de Rock in Rio, né, lá no Rio de Janeiro, quer dizer, ele quer sentir o Rock in Rio ali dentro da sua... Ele quer trazer a pessoa de fora e quer que ela se... Puxa, que legal, os caras aqui também fazem isso. Até entendo esse momento, mas precisa ser feito com critério. Caso contrário, vai danificar seus equipamentos, você gasta uma sua dor para comprar, vai criar sérios problemas na sua comunidade, problemas de saúde, problemas com a vizinhança. Hoje em dia, a igreja ter problema com a vizinhança, a prefeitura é a coisa mais fácil do mundo. Então, interação com a liderança, Ministério de Música, conhecimento, estudar muito. Estudar não é um ministério que dá, vem aí, irmãozinho, ajuda aqui no som, senta aí, liga os... Não dá. É talvez um dos ministérios da igreja que é muito técnico. É muito técnico, precisa estudar muito. Ter um adolescente é legal, porque ele tem muito tempo, mas ele tem pouco conhecimento. Sim. Então, precisa entender isso. Né? Isso vem muito mais da liderança da igreja do que o voluntariado ali no som, vamos dizer isso. E entender que o som no contexto de igreja não é show. Mas eu quero show na minha igreja. Tem umas caixas de show, tem mesa de show, tem tudo. A banda toca igual no show. A gente podia abrir um outro programa só para falar isso, mas não dá para fazer só show. Né? Se você fizer show, você vai excluir. A menos que o pastor e a liderança da sua igreja queira excluir pessoas. Né? Eu tenho testemunho da minha igreja, de um irmão, um casal que foi na igreja no ano passado, falou, olha, não aguentei o som aqui alto demais, não dá para mim não. Saí com dor de cabeça. Né? E esse ano ela voltou lá e falou pro pastor na frente de todo mundo lá. E ela falou que só voltou lá porque via que a igreja era séria e estava buscando a Deus, e ela queria buscar a Deus. Então ela tá no exercício de superação. Isso, no exercício de superação. E de paciência. Que é desnecessário, não precisa disso. Ela não precisaria de ter esse esforço de ter que lidar com o ambiente que está fazendo mal a ela. Não precisaria, né? E o voluntariado no som nas igrejas é muito carente, é muito amador no sentido pior da palavra. Amador no sentido de fazer errado, de fazer mal, de não ter noção do que está fazendo. Por outro lado, tem um coração da obra, tem um coração voluntarioso, tem um coração até certo, vamos dizer assim. Mas as nossas igrejas carecem de qualificação técnica, emocional, ministerial, não sei nem como dizer. Sem essas coisas, esquece. Sua igreja vai ser aquela igreja que tem um som que dá para ouvir lá na África,
que a sua igreja vai ter problema com a vizinhança mais cedo ou mais tarde. Isso não é uma praga, não é nada, mas é um fato. É um fato, é um dominó que você monta. Você tem isso na sua prática dos cursos que você dá, que experiências de comunidades que enfrentam esse problema. Que eu diria, inclusive, Jéssica, eu acho uma questão de testemunho, né? De uma comunidade que está anunciando o evangelho, que tem a ver, entre outras coisas, com amar e respeitar o próximo. Você num domingo, 10 horas da manhã ou 7 horas da noite que seja, fazer o som da sua reunião penetrar na casa do vizinho de forma absolutamente invasiva. Quer dizer, eu não quero ouvir o que esses caras estão dizendo e cantando, mas sou obrigado. E alguns até pensam assim, não, mas é assim que a gente vai fazer ele ouvir. Isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Não precisa ser assim. Não, se a igreja se permitir não cuidar dessa área, o que vai acontecer, bem objetivamente, possivelmente ela vai receber uma autuação da prefeitura. A prefeitura lá, o prédio, o vizinho liga para a prefeitura, na maioria das cidades tem isso. A prefeitura vai lá, faz uma medição simples na casa do indivíduo, na hora do culto, constata que o som da igreja entra lá mesmo, está fora dos parâmetros, que as igrejas nem sabem quais são esses parâmetros, nem sabem que eles existem, né? E ela vai te dar um prazo, você tem 3 meses para se adequar à legislação. Aí a igreja sai desesperada, não sabe a quem recorrer, gastando dinheiro exagerado que não precisava, podia fazer isso ao longo do tempo, podia ter uma educação com os músicos, com a própria igreja em si, e não chegar nesse ponto, né? E eu vivi numa igreja que foi autuada, que recebeu um prazo da prefeitura. O que aconteceu? Que o pastor falou assim, domingo que vem, acabou. Não tem banda, não tem coro, não tem nada. Tudo desligado. E foi só o microfone do pastor. Canto gregoriano, né? Sem nada. O que aconteceu na prática é que teve gente que não suportou. Eu lembro de um rapaz que tocava violão e falou, eu não vou ficar nessa igreja, não. Eu não vou ficar nessa igreja, porque depois veio de cima, né, uma orientação do pastor, claro, que na realidade não é nenhuma orientação dele, na verdade é uma imposição do poder público, dizer, vocês estão atrapalhando o vizinho. Isso, exatamente. Mas a solução para adequar, por exemplo, que muitas igrejas têm problema com isso, é pôr os músicos com fone de ouvido. Na hora que os músicos vão com fone de ouvido, você reduz o barulho, o som do palco. Que é aquele retorno individual, é isso? Isso, individual. Então o músico põe no fone dele, no volume que ele quer alto. Quer acabar com a audição dele, ele até pode. Não incentivo, mas que ele pode. Seja uma tolice, mas pelo menos uma tolice que ele faz só com ele. Sozinho. E na igreja que eu estava, quando isso aconteceu, teve um músico que falou, eu não vou usar fone. Eu me recuso a usar fone. Eu não quero, eu não gosto. Tudo bem, ele não gostava mesmo. Mas não tinha escolha. Porque a igreja chegou num ponto agudo, né? E ele falou, eu vou para outra igreja. Né? Então são questões bobas. Vou incomodar outra vizinhança. Ele não fala com essas palavras, né? Às vezes ele vai na igreja rural que pode tocar à vontade. Que não... que nem eu falei lá no começo, a questão daquilo que o Dr. Werner falou, né? Quer dizer, naquela época não tinha teto, o que ele está querendo dizer. Nos tempos do Antigo Testamento, esse ambiente. Primeiro tinha um ambiente ao ar livre, que quem estava ali perto não era massacrado por essa reverberação de um som interno que acontece. Agora, uma coisa que você disse, Gerson, a gente está chegando no final, mas eu queria ressaltar. Você disse não agora, você disse no tempo que a gente estava aqui antes conversando, que me chamou muita atenção e que eu percebi na sua fala e na sua atitude, que assim, a consideração de quem trabalha nessa área de sonorização da igreja, de som, de forma geral, de ela entender isso como um serviço que ela presta e que ele leva em consideração aquelas pessoas que estão lá reunidas. No seguinte aspecto, que eu percebi conversando com você um pouquinho antes, o cuidado que vamos dizer assim, eu como técnico de som, voluntário do som na minha comunidade, o cuidado que eu vou ter não é com o equipamento, é lógico que eu vou cuidar, não é com o som em si, mas são pessoas que estão lá. Né? Porque às vezes eu estou preocupado demais com o som.
E eu acho que você chamou atenção para uma coisa que eu achei interessante. Eu preciso me preocupar com as pessoas que vão ouvir esse som. E como que esse som vai chegar. Como que o conteúdo que está sendo falado, seja através de uma música, através de uma fala, como que esse conteúdo vai chegar aos ouvidos. Eu achei isso muito significativo. Eu costumo falar que no som a gente não lida com botões. A gente lida com pessoas. Eu ou qualquer um na mesa de som está prestando um culto a Deus. E o meu culto não é igual ao de todo mundo ali. Eu não posso fechar os olhos na hora da oração. Não posso levantar a mão e cantar na hora do louvor. É diferente, eu fico concentrado para produzir, eu permitir, eu facilitar o melhor culto coletivo possível. Né? Então, eu estou pensando nas pessoas. A gente precisa pensar nas pessoas. Né? E uma comunidade tem uma coisa interessante, desculpa te cortar, mas assim, são pessoas e que você tem desde crianças de 1 ano, 2 anos, até anciãos e anciãs de 80, 85, 79 anos, assim, você tem todo esse espectro de pessoas com gostos diferentes, com capacidades auditivas diferentes, né, com desenvolvimento, numa fase de envolvimento diferente. Então, assim, é interessante considerar essa diversidade de uma comunidade. Isso é difícil demais. Do ponto de vista técnico, talvez, eu nunca vi isso escrito em livro nenhum, nem nunca vi ninguém comentando, é algo que eu tenho no meu coração. Talvez fazer som na igreja talvez seja o lugar mais difícil que exista. Porque não tem como fazer um som adequado para um senhor idoso e para um adolescente. As propostas, as ansiedades são completamente diferentes. Se eu faço para o adolescente, eu excluo o ancião da igreja. Né? Se eu faço um som voltado só para pessoal de idade mais elevada, eu acabo excluindo os outros. A grande pergunta é como fazer um som, fazer uma proposta musical. Normalmente isso é mais vinculado à música, nem tanto à palavra, mas a produção musical da igreja é que possa ter naquele ambiente pessoas de todas as idades. Não, minha igreja só tem jovens, então vou fazer um som só para os jovens. Vai excluir. A minha dica, a minha orientação, que costuma, na minha experiência, resolver isso, é fazer dentro do que preconiza a legislação. Certo. Seja banda, seja pregação, não passe dos 90 decibéis, dBA que a gente fala. Certo. Né? Se 90 é alto para o jovem, é alto. Claro, ele pode ter bem mais alto que isso, pode. Mas também não é tão alto para outras pessoas. Sim. E vai estar dentro da saúde para todo mundo. Né? Então, faça o som com decibelímetro do lado, o SPL meter. Procure não passar dos 90. Um monte de gente vai cair matando por causa disso. Né? Esse decibelímetro, você tem aplicativo no Apple, né? Tem. Da Apple, de smartphone, inclusive. Alguém fala assim, nossa, mas não, cara, baixa o aplicativo lá, você que trabalha com som. E você pode fazer... Não é 100% confiável, mas te dá uma referência. Dá uma ideia geral. Certo, legal. Você precisaria aferir para ele marcar certinho, mas é possível. Tá bom. Possível. Gerson, de fato, foi um papo diferente, mas eu acho que foi um papo útil, porque eu acho que essa questão do som, a gente faz uso. Eu acho que a grande maioria das comunidades se reúne aos domingos e ela usa algum dispositivo lá para auxiliar na comunicação de quem está falando, tocando e tal. E eu acho que o que você propõe, o serviço que você faz, Gerson, ele tem a sua importância, a sua relevância. E legal, eu acho que o Papo na Rede está aqui hoje falando sobre um assunto técnico, mas que tem a ver, sobretudo, com o uso da técnica, da qualidade, para cuidar e abençoar pessoas. Eu acho que isso que é importante. Queria agradecer a você por ter tido essa conversa com a gente. Foi um prazer. Tá bom? Pessoal, até a próxima quinta-feira. Se Deus permitir, estaremos aqui com o Osmar Ludovico falando sobre o livro que ele lançou. Aliás, está lançando essa semana. Então a gente se vê lá. Boa semana para você. Obrigado, Daniel Choi. O Daniel Choi é o cara que põe esse som aqui, inigualável. Tchau.